Aquela jovem é dada às bebidas alcoólicas e, não obstante esses vícios, quer se passar por santa. Seu temperamento é fraco, ela é doente. Nasceu e criou-se em um dos aros mais surrentos e miseráveis de Juazeiro, sendo seu pai um homem que andava quase sempre em truculência, um negro, e a sua mãe um cabra de cabelo mastigado. Não permita, Deus, que eu morra sem ter visto a terra toda, sem tocar tudo que existe. Não permita, Deus, que eu morra triste. Eu não tenho muita certeza, eu acho que a altura dela devia ser 1,50 m, né? Como eu falei, pele negra, uma pessoa magra, né? E uma pessoa bondosa. A Beata Maria de Araújo, ela não era alta nem tão pouco baixa, era a estatura média, era negra, né? Uma pessoa de olhos muito vivos, muito cheio de Deus, uma pessoa muito humana. Se tratava de uma pessoa de uma estatura mediana, uma negra, né? E isso faz também com que ela seja colocada nessa invisibilidade, tendo em vista aquela sua característica física. Ela não sabia ler, ela não sabia escrever, mas as expressões dela de falar sobre Jesus, sobre a igreja, era incrível. Quer dizer, era como se fosse uma pessoa que fosse doutorada, uma pessoa que tivesse cultura, que soubesse profundamente sobre a doutrina cristã. Nas paredes e altares da Igreja Católica, o divino é celebrado. Existe um momento entre o meio e o final da missa em que fiéis se conectam com o corpo e o sangue de Cristo. É a consagração da hóstia. Através das palavras pronunciadas pelo sacerdote pela invocação do Espírito Santo, pão e vinho se transformam no corpo e sangue de Jesus. Mas em março de 1889, esse momento teve um novo sentido no vilarejo de Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Na primeira sexta-feira da Quaresma, uma mulher preta, ajoelhada aos pés de um padre, recebe em sua boca a comunhão. Mas ao invés de engolir a hóstia, ela entra em êxtase. A hóstia sangra. O que se conta é que o sangue escorreu pelos lábios e manchou o chão da capela. A partir dali, o que seria apenas mais uma missa se transforma em história. Esse fenômeno ficou conhecido como Milagre da Hóstia, e a protagonista era justamente Maria de Araújo, a beata que até hoje marca a história de Juazeiro do Norte. Entender a história da Beata Maria de Araújo é também entender o contexto histórico que ela estava inserida na época. Em maio de 1888, é decretada a abolição da escravatura aqui no Brasil. Menos de um ano depois, em março de 89, uma mulher preta chama a atenção dos devotos, dos padres e do Vaticano por protagonizar um milagre. Como é que a Igreja Católica entende isso? O primeiro fenômeno é em 6 de março de 1889. O que é que a literatura que existe não conta? O fenômeno não aconteceu só uma vez, ele continuou acontecendo por cerca de 2 anos, todas as quartas e sextas-feiras. Tanto que o primeiro processo ele é de 1891, que é quando a história já está estourada em jornais do Brasil inteiro. Então, nos jornais que eu investiguei, tem uma coisa interessante. Em nenhum momento se fala que a Maria de Araújo é uma mulher negra. Então, quando você tem as notícias, você fala, tem uma Maria que está operando milagres lá num povoado no interior do Ceará. Não há menção à raça da Maria de Araújo. Um dos grandes motivos para ela não ter sido melhor recebida pela igreja é a questão dela ser uma mulher preta e pobre. Mesmo em meio à devoção dos fiéis, a igreja não acreditava que os milagres realmente aconteciam. Muitos inquéritos foram abertos para tentar desvendar o que se passava naquelas comunhões. De 89, que é quando acontece o primeiro fenômeno, a 92, a Maria de Araújo está no centro das atenções, no foco. Né? Você tem ela considerada como essa mulher milagreira, você tem romarias que são feitas a ela, você tem a primeira comissão episcopal, que é
composta pelo padre Clicério da Costa Lobo e o Francisco Ferreira Antero, que dizem que os fenômenos são verdadeiros, né? Quando o padre Alexandrino chega, né, ele vem com uma determinação do bispo. Inclusive, eu tive acesso a essa documentação, e é uma das cartas que eu uso. A carta do bispo Dom Joaquim para o Alexandrino é muito clara. Ele diz: você vai lá e vai provar que os fenômenos são embustes e que a Maria de Araújo é uma embusteira. Esse é um ponto, né? Então, o padre Alexandrino, ele causa aí essa ruptura, porque ele começa a proibir as romarias, ele institui, né? Não ele, mas ele por ordem do bispo, institui que não é possível que ninguém faça nenhum sacramento, casamento, batismo, etc., sem negar os fenômenos, né? Num desses interrogatórios, né, que ele faz com que ela fique com a boca aberta por horas, com a hóstia lá derretendo e a hóstia não sangra, etc., ele se questiona, então, por que essa hóstia não sangra? E aí ela vai dizer que não sangra porque ele está em pecado. Maria é afastada da igreja. O resultado das comissões enviadas a Juazeiro é divulgado e ela é apresentada como mentirosa. Mentirosa porque não acreditava na possibilidade de Deus, em toda a sua divindade, deixar a Europa para realizar milagres no interior do Brasil e, sobretudo, através de lábios tão incomuns. Em 1894, a beata é condenada à reclusão. Seu apagamento em vida não bastou. Maria de Araújo morre em 1914, distante dos devotos, da igreja, da possibilidade de ser santificada. Não se podia falar dela, nem dos fenômenos milagrosos. Medalhinhas não existiam, e até as romarias feitas para ela foram proibidas. O que lhe restou foi o túmulo, respeitosamente encomendado por Padre Cícero na capela do Perpétuo Socorro. Porém, mais uma reviravolta nessa história. 30 anos depois, o túmulo foi violado, aberto na calada da noite e apagando os rastros de quem poderia ter sido Maria de Araújo. Mais uma chaga na história de uma mulher sertaneja, que com toda a sua fé tentava sair da invisibilidade decretada por aqueles que se consideravam superiores. Ao chegar ao cemitério do Socorro, é possível ler a mensagem: eu não estou aqui. Aliás, eu estou aqui. Uma frase para lembrar que a história de Juazeiro também é feita por vozes que tentaram silenciar. Mas essa história de Juazeiro é uma história que a gente guarda e vive com a certeza de que nós temos dois santos, ela e meu Padre Cícero. E um dia essa história será desvendada. Ela um dia vai aparecer, assim como Jesus veio na boca dela, ele também vai mostrar onde é que vai estar o corpo dela. E aonde meu Padre Cícero será santificado.